Olá, este é o Minutos que Transformam, programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe também o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam abençoadas. Nós temos visto nos últimos dias uma exposição panorâmica do livro de Daniel. Chegamos hoje ao final desta jornada. Mas eu quero te convidar para você ouvir os sermões de toda a série. Entre lá na nossa playlist, Daniel, Integridade diante do Senhor da História. Este é um livro complicado, é um livro de difícil entendimento. Na visão panorâmica talvez tenham ficado muitas dúvidas para você, mas eu convido você a ouvir cada um dos sermões desta série maravilhosa que nós tivemos o privilégio de apresentar aqui. Quero falar então hoje do último capítulo, capítulo de número 12, a história da consumação. Lembrando que o assunto do capítulo 12 inicia-se lá no capítulo de número 10, quando o Senhor vai consolar Daniel. Depois de Daniel olhar a situação do seu povo, a falta de compromisso deles com a obra do Senhor, Deus vai consolá-lo. Consolá-lo primeiramente, no capítulo 11, mostrando a força do seu domínio sobre todas as nações. Deus mostra o desenrolar da história para Daniel e garante que ele, o Senhor, está no trono. Fala também acerca da vinda de inimigos, mas mostrando sempre para Daniel que o seu povo sairá vitorioso. O capítulo 11 termina com uma narrativa um tanto quanto assustadora, a visão do anticristo. Para Daniel, um terror terrível, porque fala acerca da vinda de Antíoco Epifânio e ainda mais daquele que viria, se referindo agora já próximo dos nossos dias. Pois bem, independente de qual seja o tamanho deste inimigo, se um que já veio à semelhança de Antíoco Epifânio ou daquele que virá, o anticristo, temos uma certeza: nosso Deus vencerá, derrotará todos os nossos inimigos. E esta vitória do Senhor é descrita aqui no capítulo 12. Eu quero ler com você a abertura deste capítulo que nos diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, a continuidade do sofrimento que havia sido anunciado no capítulo 11. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Há um povo de Deus escrito no livro da vida que será salvo. Muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão. Está falando da ressurreição dos mortos nos últimos dias. No último dia, o Senhor voltará. Ressuscitarão-se então os mortos, eles terão vida e estarão com Cristo. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. O que Deus então mostra aqui para Daniel é que sim, virá um tempo de angústia como nunca antes, mas também uma certeza: ele virá para salvar o seu povo. Os mortos ressuscitarão e viverão então eternamente em glória. O que vem a seguir, no capítulo 12, é o questionamento: quando isso aconteceria? Primeiro, um ser celestial pergunta ao Senhor nosso Deus: quando se darão esses acontecimentos? E o Senhor responde assim: Disse o Senhor que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do seu povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Como entender então essa menção de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Apocalipse fala desse mesmo período. Em especial, quero falar das 2 testemunhas que estão lá em Apocalipse 11. Ali é dito que elas poderão profetizar por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou a ideia de 3 anos e meio, 1260 dias. Esse será o período em que a igreja profetizará. Entendemos como sendo o milênio do reinado de Cristo, o tempo em que nós estamos testemunhando e pregando. Talvez isso fique um pouco complexo, careça de mais informações e explicações. Assista a nossa série de exposições com detalhes. Mas, apenas para deixar claro, quando acontecerá então esta vitória final consumada do povo de Deus? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, a mesma referência da ideia de 1260 dias, ou se você simplesmente quiser entender, o tempo em que, depois de a igreja reinar, pregar, proclamar, anunciar o evangelho a todas as partes, dar o seu testemunho, será calada então pela figura dos opositores do nosso Deus, e então, para consolidar a vitória do Senhor, ele virá e derrotará os inimigos e ao mesmo tempo salvará a igreja. Nesse primeiro momento é a resposta do Senhor para o anjo que lhe pergunta:
Mas Daniel fará a mesma pergunta. E para Daniel, o Senhor responde assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias se levantarás para receber a tua herança. O Senhor responde com novos tempos, novos dias. Se você for se apegar às datas, se você for se apegar aos números, certamente você não terá sucesso, porque a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso Senhor Jesus, o dia da sua volta, será como um ladrão que vai vir de repente. Deus não quer que nós saibamos. Qualquer cálculo sempre vai dar errado. Em alguma medida isso chega a ser até um orgulho temerário, nós queremos saber de coisas que Deus não nos quis revelar. Uma coisa é certa, que é um tempo marcado na agenda do Senhor para o seu retorno e para pôr fim a todos os inimigos. Que este tempo passa primeiramente por um período longo em que nós trabalharemos, pregaremos, anunciaremos a palavra de Deus, mas também virá depois do momento de sofrimento, dor e angústia, de desoladora abominação que sofreremos. O que aprendemos com este texto? Aprendemos que Deus tem na sua agenda um dia marcado para vingar, para julgar os inimigos. Deus também tem um dia em que trará para nós a vitória definitiva. Isso deve consolar a mim e a você. Mas há um ensinamento belíssimo. A forma como Deus conclui esta narrativa, este livro de Daniel, dizendo para ele: tu, porém, segue o teu caminho até o fim. O que devemos fazer enquanto aguardamos o dia da consumação, o dia que o Senhor selará de vez a nossa vitória? Devemos seguir o nosso caminho. E seguir fazendo o quê? Aquilo que nos cumpre fazer. Profetizar, pregar, anunciar as grandezas e as maravilhas do nosso Deus. O texto nos fala de números, de dias, de possibilidades aqui acerca de quando se dará a volta do Senhor. Mas meu convite a você é: não perca tempo com isso. Não tente descobrir o dia em que o Senhor voltará. A orientação do texto é: segue o teu caminho, faça aquilo que cabe você a fazer. Não cabe a nós querermos datar a volta do Senhor. Cabe a nós termos esta certeza e nos consolar na certeza de que o Senhor cuidará de nós e vencerá os nossos inimigos por nós e nos dará a vitória, e então pregar a palavra para que outros também sejam reunidos a este povo santo, a este povo vitorioso do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça você seguir o seu caminho, cumprindo a sua missão, glorificando a Ele em tudo e em todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe.